Olá, boa tarde a todos. Por problemas técnicos não conseguimos fazer isto em direto, mas fica aqui na mesma a gravação de todo o webinar que iríamos ter ao longo da nossa hora de hoje, de terça-feira. Vamos falar sobre o ClassDojo, vamos perceber o que é esta ferramenta e vamos tentar aplicar um bocadinho, que depois vocês estejam à vontade para brincar com esta ferramenta e para esclarecer as dúvidas que quiserem através dos comentários do nosso vídeo, ou mesmo se me enviarem algum e-mail. Eu sou o Tiago Costa, sou professor de Ciências do Colégio de Irmesinde, leciono há 7 anos no Colégio de Irmesinde as Ciências Naturais do 6º ao 9º ano. Este ano tenho o 6º, 7º, 8º e 9º ano. E este ano sou pela primeira vez também um Microsoft Innovative Educator Expert, e tenho muito orgulho neste projeto em que estou inserido junto da Microsoft, em conjunto com uma equipa fantástica de professores portugueses. Teve um aumento bastante grande dos Microsoft Innovator Educator Expert. Sou Me Trainer também. Depois trabalho com outras aplicações e certifico-me para isso, como por exemplo o Flipgrid, o Minecraft, como puderam ver no webinar anterior, e claro, no ClassDojo, do qual eu sou mentor, tanto em 19-20 como em 20-21. Trabalho com o ClassDojo há cerca de 6 anos, ou seja, 6, 7 anos. Quando entrei para o colégio, comecei logo a usar o ClassDojo com as minhas turmas de 5º e 6º e continuo até aos dias de hoje a trabalhar com esta magnífica ferramenta. Em termos pessoais, como é que eu me identifico? Eu identifico-me como um canivete suíço. Eu já disse isto a alguns colegas, já fui falando noutras formações, e identifico-me como um canivete suíço, assim como me identifico uma grande parte dos professores. Nós, efetivamente, somos multifunções, temos uma capacidade de adaptação fantástica e, por isso, acho que nos encaixamos na perfeição nesta metáfora do que é ser um canivete suíço. Esta minha definição surgiu há uns anos atrás, numa formação que eu fiz para a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, e me pediram para me descrever através de uma imagem. E eu, já nessa altura, me descrevi assim, descrevi-me como um canivete suíço. O que é que eu considero isto? Eu tenho a vertente ali principal, em termos de trabalho, o Colégio de Irmesinde, aquela para a qual eu dedico a maior parte do meu tempo, mas depois aparecem outras coisas que me vão ocupando o tempo e que me enchem também de muito orgulho e que eu faço com muito gosto. O voluntariado, eu sou voluntário da Casa Ronald no Joãozinho, no Hospital de São João, na ala pediátrica. Sou um portista fervoroso e por isso sofro também um bocadinho e tira-me algum tempo e às vezes algumas horas de sono. Sou catequista em São Pedro Fins, do 2º ano da catequese de São Pedro Fins, e sou fundador, ensaiador e diretor do grupo folclórico infanto-juvenil também de São Pedro Fins, que infelizmente nesta altura está parado devido a esta pandemia que nos tem assolado e tanto nos tem chateado e mudado as nossas rotinas, mas que voltará muito provavelmente no início do próximo ano, esperando nós que as coisas estejam mais calmas. A casa que me acolheu é esta, foi o Colégio de Irmesinde, há cerca de 7 anos atrás, uma casa centenária, nascida em 1912, uma casa centenária nascida em 1912, pertencente à Diocese do Porto, e que apresenta umas infraestruturas fantásticas para o ensino do pré-escolar até ao 12º ano. Qualquer dúvida podem também consultar este site, o colégiodirmesinde.pt, que vão encontrar lá mais informações. Então vamos falar um bocadinho sobre o ClassDojo. O que é isto, o ClassDojo? Há uns tempos atrás estávamos numa daquelas várias ações de formação que foram feitas durante a pandemia pela Escola Superior de Tecnologias e Gestão Lamego, e a colega Isabel Cabo dizia-nos, colega de espanhol, dizia-nos que ClassDojo vem do espanhol, ClassDojo, classe de baixo de olho. E efetivamente isto faz algum sentido. Termos ali a classe de baixo de olho através de uma ferramenta que nos permite dar um feedback contínuo. Além disso, eu associo a outra coisa, separo as duas palavras, o classe e o dojo, e associo a 2 locais onde as regras têm que ser muito bem trabalhadas. A classe, que é a nossa sala de aula, onde há regras muito específicas para trabalharmos com os nossos alunos, e o dojo, associado às artes marciais e às filosofias mais orientais, onde há regras também muito específicas e que a mim me diz muito, por ter praticado Karaté durante muitos anos. Por isso, acho que são 2 visões diferentes, mas que nos levam exatamente ao mesmo caminho.
o objetivo de termos regras bem definidas e sempre com um feedback contínuo para os nossos alunos. O que é que nós vamos então ver? Vamos ver de que forma é que Classe hoje nos pode ajudar no nosso planeamento, de que expectativas é que nos cria esta plataforma e, por fim, trabalhar um bocadinho a nossa aplicação. Então, se vocês, quando começarem a trabalhar, vocês ao começarem a trabalhar com o Classe Dojo, vão ver que há variadas ferramentas que estão disponíveis. Começa logo pela planificação. Há um documento já preparado pelo próprio Classe Dojo que nos permite planificar o nosso ano letivo de acordo com aquilo que nós queremos e necessitamos. E depois dá-nos vários recursos para a nossa sala de aula ou mesmo para casa. Recursos como, por exemplo, podermos enfeitar a nossa sala quando os nossos alunos chegam. Estou a pensar, por exemplo, no primeiro ciclo, em que os meninos gostam muito de ver os desenhinhos na sala, quando chegam à sala pela primeira vez. E podemos espalhar os nossos monstrinhos pela sala e dar ali uma cor diferente à mesma. E depois, um Classe de hoje permite-nos trabalhar de uma forma muito colaborativa, até porque tem uma comunidade muito grande a nível mundial e que nos permite e que nos ajuda constantemente. Há uma comunidade no Facebook, uma comunidade mundial, que tem muita gente ligada à mesma e que nos permite esclarecer questões ou mesmo partilhar algumas ideias e momentos nossos. Há vários webinars que são realizados oficialmente pelo Classe Dojo ou webinars como estes que vão acontecendo mesmo em Portugal. Há os mentores Classe Dojo, como eu vos disse ainda há bocado, que eu fui no ano 2019-2020. E há uma ajuda, um centro de informação, um helpdesk, que ajuda bastante alguns problemas técnicos que possam surgir a nível do Classe Dojo. Expectativas. Ora, o Classe Dojo, como qualquer ferramenta, quando nós pegamos numa ferramenta nova e desafiamos os nossos pais, os nossos alunos, os próprios colegas, professores a usar esta ferramenta, há muitas expectativas que se criam. Sendo o Classe Dojo uma ferramenta totalmente gratuita disponível para as mais variadas plataformas, do Android, iPhone, computador, tablet, onde nós quisermos colocar o Classe Dojo funciona, vai aumentar as nossas expectativas. Em relação às famílias, todas as famílias querem o melhor para os seus filhos. E por isso, se querem o melhor, este trabalho em conjunto que é feito entre os professores e os pais será uma coisa fantástica para o crescimento dos mesmos. Vamos formar uma equipa e vamos dar um feedback contínuo daquilo que se passa na sala de aula ao pai. E depois vamos, como é óbvio, e temos que o fazer, estabelecer horários de trabalho e horários de descanso. Da forma que, por exemplo, o pai quer trocar uma mensagem com os professores, sabe que naquele horário é um horário de descanso. Para os alunos vai criar expectativas, primeiro porque eles adoram ver os monstrinhos. Eles ficam todos entusiasmados e gostam muito de ver e percebem no imediato se estão a fazer bem ou se estão a fazer mal. E por isso vamos trabalhar em conjunto no crescimento deles. Eles vão perceber que estão a crescer porque ganham pontos quando têm atitudes positivas e perdem pontos quando têm atitudes negativas. Depois vamos criar uma comunidade, mesmo dentro da nossa sala de aula. Até agora não podemos ter um trabalho colaborativo em conjunto, formar grupos. Eles podem comunicar a partir daqui, entre eles. Podem criar comunidade, podem ser lançados desafios, podem construir as mais variadas relações dentro do Classe Dojo, mantendo, por exemplo, a regra que nos é pedida agora do distanciamento social. E depois vão eles próprios definir e estabelecer quais são as regras que acham que devem ser trabalhadas na sala de aula. Eu, quando chego à sala pela primeira vez, filo este ano com os meus alunos do 6º ano, eu chego à sala e pergunto-lhes o que é que acham que deve ser importante nós valorizarmos. Eles começam a responder, levantar o braço, não falar sem autorização, fazer os trabalhos de casa, ter um bom comportamento, ajudar os colegas. Eles vão dizendo os pontos positivos e o número de pontos. Ora, isto vale 1 ponto, isto vale 2 pontos, porque é mais importante. Por isso eles vão jogando dessa forma. E depois têm a parte negativa. E então, o que é que nós devemos chamar a atenção que não se deve fazer na sala de aula? E eles dizem-nos, não devemos falar sem autorização, não nos podemos levantar,
não fazer os trabalhos de casa, ter uma ocorrência disciplinar, e eles vão também definindo então aqui as regras para a sala de aula desde o início. A partir daí é aplicarmos ao longo do nosso trabalho, ao longo das nossas semanas de trabalho, aplicar estas mesmas regras e fazê-los perceber onde é que estão a fazer corretamente e onde é que estão a fazer de forma incorreta. Para nós, professores, temos sempre muitas expectativas, queremos sempre o melhor, mas temos de ter também uma noção. Nós fazemos sempre o nosso melhor, não somos perfeitos, erramos como qualquer outro, e por isso estamos a fazer tudo para fazer o nosso melhor. O que nós temos que fazer aqui é fortalecer a nossa comunidade escolar. Vamos juntar pais, professores e alunos e vamos fortalecer a comunidade escolar. Temos que o fazer? Não. Eu nos primeiros anos que usei a classe de hoje apenas usava para a minha sala de aula. Eu apenas usei a classe de hoje para poder fazer os alunos perceber quais eram atitudes positivas e quais eram atitudes negativas. Depois fui envolvendo colegas, fui envolvendo os encarregados de educação e percebi que realmente isto cria aqui uma comunidade e fortalece o espírito de comunidade escolar. O que é que nós podemos fazer então já dentro da aplicação? Temos um diário de turma. Um diário de turma, tal como diz o próprio nome, é algo onde nós vamos escrevendo diariamente ou não aquilo que se vai passando na nossa sala de aula. Ou seja, vocês estão a ver aqui uma imagem de 2019, na altura estes alunos estavam a terminar o seu 6º ano, e era a despedida do seu animalzinho de estimação, do seu peixinho, que iria embora nas férias, iria agora no mês de agosto, sair da escola para ir para a minha casa e ficar descansadinho, a descansar também para as suas férias, a fazer as suas férias. E por isso foi uma partilha relevante que colocámos e que os alunos e os pais foram comentando. Isto, podemos partilhar as mais variadas coisas, uma aula no laboratório, uma aula no exterior, uma aula na sala de informática, um trabalho que foi feito, uma apresentação, podemos partilhar o que nós quisermos. E isto depois vai permitir que tanto pais como alunos possam comentar e aumentar então aquilo que estamos a falar da nossa comunidade escolar. Depois, temos ainda a capacidade de criar eventos, criar lembretes para que eles se lembrem, por exemplo, não se esqueçam que têm que estudar, que têm um teste daqui a 2 dias, ou que têm uma reunião para falarmos da nossa direção de turma. Algo deste género onde vocês podem partilhar com os vossos alunos. Além do diário de turma, temos mensagens privadas. Um dos problemas que surgiu durante a pandemia foi que havia a possibilidade, ou teríamos a possibilidade, e tivemos que o fazer, de trocar o nosso número pessoal e de ceder muitas vezes o nosso número pessoal para comunicar com os encarregados de educação. Desta forma, tendo os alunos todos envolvidos e os encarregados de educação, não precisamos de usar o nosso número pessoal. Podemos trocar mensagens privadas pelo próprio classe de hoje. Estas mensagens podem criar aqui uma mais-valia numa escola que tenha vários alunos que não são de nacionalidade portuguesa e que o pai não compreenda tão bem o português, pode haver a tradução automática para cerca de 35 idiomas. Podemos pedir um recibo de leitura e assim percebermos se aquela mensagem foi lida ou não. Podemos agendar o envio das mensagens. Podemos enviar ficheiros ou fotos. Isto será importante quando estamos a falar do ensino inclusivo e de medidas específicas, medidas universais, medidas seletivas para os alunos. Podemos fazê-lo a partir do classe de hoje. Eu sei que aquele aluno precisa de outro acompanhamento, então vou-lhe enviar este documento de forma privada. Não tenho que fazer para os outros, vou fazer apenas para este aluno. E depois, tal como foi visto no início, definir o horário de descanso, onde quando eu recebo as mensagens, há uma notificação que diz que este é o horário de descanso, a resposta será feita no dia seguinte. Para nós, professores, sabemos que isto não é fácil. Nós, na maior parte das vezes, estamos quase sempre disponíveis, mas será importante também criarmos esta separação. Vamos ter uma aprendizagem envolvente. Os alunos vão se sentir envolvidos na sua aprendizagem e vão estar motivados para. E depois pode ser personalizável. Eu coloco ali para quase todas as idades. No último webinar que eu falei do classe de hoje, houve colegas a dar experiências com alunos mais velhos e que eles continuam a gostar. O que é certo é que eu só utilizo no 5º e 6º ano, ou seja, no 2º ciclo, mas eles chegam ao 3º ciclo e perguntam-me sempre: professor, e a classe de hoje? E eu é que, por opção minha, não o utilizo. Por isso,
deixo-vos o desafio de experimentem. Vejam qual é a reação dos alunos, vejam se eles gostam, se não gostam. De certeza absoluta que os pequeninos do primeiro ciclo, mesmo os do pré-escolar e até ao 6º ano que gostam, todos os outros é uma questão de perceberem o que é que têm à vossa frente. Levar a sala de aula para casa. Falámos tantas vezes em portfólios. Eu andava na escola e falava-se muitas vezes de portfólios. Eu tinha que criar o meu portfólio e andar com ele na pasta, uma capinha onde punha todos os meus testes, onde punha os trabalhos, onde punha tudo aquilo que era necessário. Hoje em dia há imensas formas de fazermos um portfólio digital. A classe de hoje pode ser uma delas. Temos um portfólio onde nós podemos envolver o aluno, tanto na sala de aula, se tivermos disponível ou o telemóvel ou o computador, onde eles possam utilizar, por exemplo, quando vão fazer uma saída, uma visita de estudo, e eles tirarem fotos e partilharem automaticamente no seu portfólio aquilo que acharam mais importante. Podem partilhar um desenho, podem partilhar uma mensagem, podemos partilhar uma ficha para eles fazerem. Uma ficha onde eles vão resolver um exercício, uma questão-aula, alguma coisa que nós queiramos para eles, uma tarefa para eles fazerem. Podemos explicar, não só por escrito, mas também por notas de voz. Eu falar o que é que quero que eles façam, ou eles dizerem-me a mim, se tiverem mais dificuldades a escrever, o que é que pretendem. Estou a pensar, por exemplo, no pré-escolar, que não sabem escrever, e então podem ligar a parte do classe de hoje, ativar a voz e dizer ao professor, eu quero isto, precisava desta situação. E desta forma estão a usar o seu portfólio também para se envolverem. O login, vamos já ver, é muito simples. Pode ser feito por um código QR, ou um QR Code. Pode ser feito por um código de classe, ou seja, um código que é mostrado e eles colocam aquele código e podem aceder facilmente ao mesmo, ou através de login do Google, aí já tendo uma conta e criando um login. E as portfólios podem-se dar seguimento de um ano para outro. Podemos partilhar atividades de avaliação, tal como eu já disse atrás. Podemos escolher como é que os alunos respondem, como é que eles criam as atividades. Mesmo com o ensino à distância, podemos fazer isto, criar estas atividades e dar oportunidade aos alunos de responder e a forma como queremos que eles respondam. Podemos permitir que os alunos comentem o diário de turma. Acho que é importante vê-los a envolver-se e a comentar o que os outros fazem, a comentar o que o professor publica. E podemos criar, apesar desta ser uma funcionalidade relativamente recente, podemos colocar fichas de trabalho, como eu também já disse, de forma a que o aluno resolva, por exemplo, em casa aquela tarefa. Depois, temos ainda aprendizagens socioafetivas. São aprendizagens que são importantes e estão criadas várias ideias, vários vídeos, todos em inglês. Estes vídeos são todos em inglês e não temos hipótese de tradução, a não ser que o façam por vocês mesmos. Onde o Mojo, que é a nossa personagem principal, este bonequinho verde que vemos aqui é o Mojo, e este Mojo é que vai ensinar, por exemplo, o que é empatia, vai ensinar o que é o crescimento, o que é o mindfulness, e vai nos mostrar as várias situações. Vai nos ensinar estes conceitos que nós queremos trabalhar também nos nossos alunos, através de séries de vídeo muito curtos e muito interessantes, animações, onde através depois de um guia de discussão se consegue que os alunos criem estas aprendizagens. E depois vamos então trabalhar aquilo que é muito importante, é o feedback contínuo. O feedback contínuo é fundamental para os alunos perceberem, andamos a falar agora muitas vezes do feedback, através da avaliação formativa, que devemos estar a explicar ao nosso aluno onde é que eles erraram. Eles fazem um teste, corrigimos o teste e está entregue ao aluno. Não, eles têm que perceber onde é que erraram ao longo do crescimento deles, ao longo das várias aulas. E o classe de hoje pode-lhes ensinar, pode-os ajudar a fazer esse feedback e a compreenderem as suas ações. O feedback é personalizável, vimos logo no início, que são eles próprios que definem quais são as competências que querem trabalhar e depois podemos jogar aqui com a nossa sala de aula e fazer, se queremos que os pais vejam quantos pontos é que aquele aluno tem, que o seu filho tem, ou se não queremos que os pais vejam. Isto também é tudo completamente personalizável de acordo com o interesse de cada um. E depois ainda temos outras coisas muito interessantes associadas ao classe de hoje.
É que temos um conjunto de ferramentas que estão apenas num separador e que nos permitem dinamizar ainda mais a nossa sala de aula. Temos um cronómetro, um temporizador, temos uma coisa que é fantástica, que às vezes nós na nossa sala de aula temos dificuldades para escolher quem é o aluno que vai ler, quem é o aluno que vai ao quadro, e então o quase todos escolhe por nós. E aqui nós tiramos a nossa culpa, que numa semana escolhemos um, na outra semana escolhemos outro, e depois voltamos ao primeiro porque já não nos lembramos. Não, assim o aleatório é que escolhe os alunos que quer. Vamos ter criadores de grupo. É mais simples. Isto automaticamente digo quantos alunos é que quer por grupo e isto cria os grupos que achar necessário. Temos um medidor de decibéis. Se queremos que a nossa sala de aula esteja sem ruído, explicamos até onde é que aquele ruído pode ir e este medidor de decibéis vai dizer se eles estão, ele vai-lhes fazer perceber, à medida que o gráfico sobe, se eles estão a fazer mais barulho ou menos barulho. Podemos partilhar ideias, fazer um brainstorming a nível do classe de hoje. Podemos usar música. Estão a fazer um trabalho e queremos pôr uma música relaxante. Queremos que eles tenham uma música enérgica. Podemos escolher e tenho aqui algumas músicas. Podemos fazer a nossa assiduidade, fazer a assiduidade dos nossos alunos, marcar presenças, marcar faltas, marcar atrasos, saiu mais cedo. Vamos agrupar os nossos alunos por grupos. Por isso nós podemos fazer, temos aqui um conjunto de ferramentas que podem ser fundamentais e que nos ajudam a não sair no classe de hoje, apenas a usar o classe de hoje e a ter todo este conjunto de ferramentas. Porquê é que devemos usar o classe de hoje? Na minha opinião, os alunos adoram este clima positivo que se cria à volta do classe de hoje. Eles adoram ver os monstrinhos, ver qual é o monstrinho com que ficaram. Ó professor, posso editar o meu monstrinho? Podem editar o seu monstrinho. É muito simples de incentivarmos as competências e os valores da sala de aula. Eles vão perceber o que é que têm que melhorar e o que é que têm e o que é que já está bom. E depois vamos envolver, se quisermos, como eu disse há bocado, sempre os pais em todo o processo de crescimento. Além disso, os alunos adoram ao ter feedback contínuo. É muito importante que eles tenham este feedback. Então, vamos trabalhar um bocadinho o nosso classe de hoje. Ora, então cá estamos, no nosso classe de hoje. Vamos agora fazer um bocadinho a parte mais prática, vamos conhecer o nosso programa, depois de já termos percebido numa parte mais teórica o que é que o que é que podemos, recursos é que estão aqui disponíveis nesta ferramenta. Vamos então agora trabalhar um bocadinho na prática para vocês verem e contactarem, nem que seja uma primeira vez, com estes magníficos recursos. Depois explorem, estejam à vontade para entrar pelo classe de hoje, ver o que tem a ver, isto é completamente gratuito. Vocês têm acesso em qualquer plataforma, em qualquer telemóvel, tablet, computador, seja da Apple, seja da Android. Por isso, é muito simples acederem ao classe de hoje e conseguirem criar este clima fantástico na sala de aula. Quando vocês procuram classe de hoje no Google, vai-vos aparecer automaticamente o primeiro resultado, é este, é do classe de hoje, que tem aquele site que aparece aqui na nossa barra de endereço, www.classedehoje.com/ptpt, porque é a tradução para o português de Portugal, e depois temos aqui 4 hipóteses para nos registarmos: como professor, como encarregado de educação, como aluno e como responsável diretor da escola. Quando ficam registados, depois aparece-vos aqui em cima um local para fazerem login ou, se já tiverem a conta associada, como acontece aqui, vai-vos aparecer a vossa entrada. Quando abrem como professores, aquilo que vocês vão ver é este menu que está aqui, o menu com as vossas turmas. Inicialmente, quando vocês criarem este menu, quando abrir este menu, não vão ter nenhuma turma associada e por isso o que têm que fazer é carregar em nova turma. E ao carregarem em nova turma, vão adicionar os vossos alunos e vão começar a trabalhar com a vossa turma. Eu vou-vos mostrar aqui o exemplo para vermos os recursos que isto tem. Eu tenho aqui uma turma que já está arquivada há cerca de 2 anos. Estes alunos agora já estão mais à frente, já estão no 8º ano. E então temos aqui vários recursos. Esta pontuação foi toda fui colocando agora nos testes que fui fazendo. Foi posta toda, houve uma reposição desta pontuação para experimentarmos e para perceberem o que é que acontece em termos de pontuação. Então, o que é que nós vamos ter?
Temos aqui uma barra na parte superior e temos uma barra na parte inferior. Esta barra da parte inferior são ferramentas para a nossa sala de aula, que está na barra superior. Na barra superior temos outras características que complementam a nossa sala de aula. Ou seja, os portfólios, que falámos já na parte mais teórica, o diário de turma e as mensagens privadas. Então vamos explorar a sala de aula. Dentro da sala de aula o que é que eu tenho? Tenho os meus alunos, os meus monstrinhos, carinhosamente são os nossos monstrinhos. Eles adoram ver os monstrinhos deles, gostam muito de os poder modelar, de conseguirem alterar o monstrinho, se for a opção vossa que eles tenham acesso a isso. Podem utilizar de variadas formas, como eu já vos fui dizendo atrás. Podem partilhar apenas em sala de aula com os alunos, para eles perceberem o que está certo e o que está errado. Podem dar-lhes um código de acesso onde os alunos conseguem editar e comentar aquilo que se passa na turma, ou podem envolver ainda os encarregados de educação e dessa forma os encarregados de educação verem a pontuação dos alunos, conseguirem também comentar o diário de turma, enviarem mensagem ao professor, que assim temos a ligação entre os três elos, o professor, o aluno e o encarregado de educação, e é assim que nós queremos construir a nossa aprendizagem, com o feedback contínuo das três partes. Dentro da sala de aula, o que é que eu tenho então? Tenho os alunos e depois tenho aqui uma caixa de ferramentas. O que é que nos dá esta caixa de ferramentas? Dá-nos outras ferramentas que podem ser muito importantes para a minha sala de aula. Por exemplo, um temporizador. Eu ponho uma tarefa e digo aos alunos: têm 5 minutos para resolver esta tarefa. Começa a contar quando chegar ao fim da tarefa. Isto vai nos dar uma sinalética que terminou esta contagem. Eles sabem que têm que parar de fazer a tarefa que lhes foi proposta. O aleatório, tal como o temporizador, aparece também no exterior da caixa de ferramentas. Temos aqui o aleatório e aqui temos o cronómetro, que é muito semelhante ao temporizador. O aleatório também é muito interessante para selecionarmos os alunos que queremos que vão ler. Neste caso saiu o Nuno, depois vai-me sair, imaginem, o Rodrigo, depois vai-me sair um outro aluno, ou seja, aleatoriamente é o próprio classe de hoje que faz esta seleção. Parece-me interessante, às vezes temos aquele problema, porque é que escolhemos um, não escolhemos o outro, não é? E eles sentem-se muito duritos com isso, às vezes. Então nós, de uma forma muito divertida, pomos o próprio classe de hoje a escolher, eles ficam todos entusiasmados, dizem, sou eu, vou sair eu, mas a culpa nunca é nossa se não sair aquele aluno. Temos o organizador de grupos. O organizador de grupos é muito útil, porque eu quero fazer um trabalho de grupo, um trabalho colaborativo, e quero dizer que quero 3 alunos por grupo. Então carrego no 3, ele automaticamente distribui-me aqui por 4 grupos de 3 e um de 2, para ter os grupos já criados. Isto também nos poupa muito trabalho, evitamos de ir a outras ferramentas externas ao classe de hoje, e assim temos aqui os grupos criados de uma forma muito rápida e automática. O que é que temos mais? Temos um medidor de decibéis. Isto é muito interessante para eles perceberem se estão a fazer muito barulho. Imaginem que vocês dão uma tarefa e eles podem comunicar uns com os outros, mas querem que se mantenha um nível de ruído mais baixo na sala de aula. É muito simples. Vocês aqui, com este medidor de decibéis, vão ter um gráfico onde eles percebem perfeitamente que o verde é quando não há ruído, o amarelo é quando começa a haver algum ruído e o vermelho significa que já está a haver um ruído elevado. Eu vou baixar aqui a sensibilidade, porque eu estou a falar ao microfone, e se eu falar ligeiramente mais baixo, vocês conseguem perceber que aquilo vai também reduzir. Se eu me calar, aquilo apenas capta os ruídos que estão à minha volta, e que vão sendo alguns, não é? Mas eles percebem automaticamente que estão a aumentar o volume e que já não estão a cumprir a regra que o professor lhes pediu. É uma ferramenta também muito interessante e que nos permite criar ali essa interação e o controle da sala. As instruções permitem-me, por exemplo, por uma tarefa, deixar aqui quais são as instruções que quero que eles cumprem. Eu posso dizer o que é que quero, o nome da atividade e depois adicionar as várias instruções. As ideias de equipa, um brainstorming, aquilo que nós chamamos de um brainstorming, podemos fazer automaticamente dentro do classe 2. Partilhamos ideias, criamos aqui um tema qualquer e eles vão começando as suas ideias. Não é? Se eu escrever, diz o que pensas sobre a Covid-19. Start now, e a partir do momento eles podem ir respondendo e vão dizendo o que pensam sobre a Covid-19.
E pronto, depois de termos então este desafio, os alunos vão respondendo da forma que acharmos melhor. Podemos pedir-lhes para eles irem dizendo em sala de aula, podemos pedir-lhes para eles escreverem no caderno, podemos dizer para eles escreverem logo no seu diário, eles vão escrever logo aqui no diário deles e vão escrever o que é que acham, é uma doença muito atual e que nos tem chateado. Entregar, e aí o professor vai logo ver qual foi a ideia que a Carolina escreveu. Vamos ter todas estas informações. Eu recebo aqui as notificações, vou vendo o que é que vai acontecendo ao longo das minhas atividades. Então, no partilhar ideias é o chamado brainstorming que nós temos aqui. Hoje é para me deixar uma mensagem, eu posso criar uma mensagem para todos os dias, posso criar uma mensagem a desejar-lhes um bom dia, a perguntar como é que eles estão nesse dia e posso fazê-lo a partir do hoje. E depois a música, que é para criarmos uma música ambiente, ou de foco, ou uma música mais ativa, se quisermos fazer uma atividade onde nós, quando carregamos, dá-nos acesso a um conjunto de músicas que podemos passar na nossa sala de aula, sem estar também a ir para outra ferramenta que não o Classe 2. E esta é a nossa caixa de ferramentas, um conjunto de ferramentas muito interessantes e que nos dão mais valias para o Classe 2. Ao lado temos as presenças. O que é que eu vou fazer nas presenças? Podemos marcar, vamos controlar a assiduidade e a pontualidade dos nossos alunos. Então, temos 4 hipóteses que podemos marcar ou podemos selecionar para os nossos alunos. Se tiver tudo a verde, como aparece neste momento aos alunos todos, significa que todos estão presentes. Eu faria guardar as presenças e ele identificava-me que todos os alunos estavam presentes. Mas, se eu carregar uma vez, aparece-me a vermelho. A vermelho significa que ele esteve ausente, ou seja, ele não veio a esta aula. Se eu carregar uma segunda vez, ele aparece-me amarelo. E o amarelo diz-me que ele veio atrasado, ou seja, este aluno chegou mais tarde. Está na aula, mas chegou mais tarde. Se eu carregar uma terceira vez, vai-me dizer que o aluno saiu mais cedo. Esteve presente numa parte da aula, mas teve que se ausentar. Eu vou pôr aqui um exemplo de cada um para perceberem o que é que vai acontecer. Reparem que eu na Carolina e na Inês, na Carolina coloquei que tinha saído mais cedo e na Inês coloquei que tinha estado ausente e eles ficaram-me sem cor. O que é que isto significa? Eu se quiser atribuir pontos, eu nunca irei conseguir atribuir nesta aula pontos à Carolina e à Inês, visto que a Inês já saiu da sala de aula, visto que eu pus que ela saiu mais cedo, e a Carolina estava ausente. Por isso, automaticamente, se eu fizer de selecionar toda a turma, ele já não me inclui, já só me dá os 2 alunos, já não me inclui os 2 que não estão presentes. Ao mesmo tempo, eu quando vou ver o relatório, vai-me aparecer toda esta indicação deste dia, quem é que esteve presente, quem é que esteve ausente, quem é que saiu mais cedo, quem é que entrou mais tarde. Por isso as presenças vai servir para nós marcarmos desta forma e temos um controle também na nossa sala de aula da assiduidade e da pontualidade. A seguir temos a seleção de vários alunos, que se eu quiser atribuir pontos a vários alunos ou retirar pontos a vários alunos em simultâneo. Temos o aleatório, que já vimos, que vai selecionar um aluno ao acaso. Temos o cronómetro e depois temos as grandes ideias. As grandes ideias são aquelas que falamos no domínio socioafetivo, onde eles trabalham áreas através de pequenas histórias e de percursos de aprendizagem sobre a colaboração, sobre a empatia, sobre o mindfulness, várias atividades onde eles podem trabalhar, sendo que relembro mais uma vez que elas estão todas em inglês e mesmo as sequências de aprendizagem também estão em inglês, mas de uma forma simples que podem trabalhar até com os vossos alunos ou, por exemplo, mesmo na disciplina de inglês, se quiserem trabalhar um bocadinho mais esta vertente da língua. E por fim temos ali o convidar famílias, que não vamos usar aqui em baixo, vamos usar aqui em cima. A seguir à sala de aula, então isto são todos os recursos que eu tenho para a minha sala de aula. Mas nós podemos dar continuidade àquilo que fazemos na sala de aula, com os portfólios. Os portfólios podem ser trabalhados a nível de sala de aula ou em casa. Reparem que a Carolina ao bocado respondeu quando o professor colocou ali o que era a Covid-19, o que é que para eles é Covid-19, e a Carolina tinha posto aqui uma publicação. Diz-nos aqui, Carolina Silva, há 4 minutos, é uma doença muito atual e que nos tem chateado. Aqui está a publicação da Carolina que permite ao professor
receber logo toda esta informação. Podemos criar atividades, e ao criar esta atividade, nós damos um título à atividade, damos instruções para como queremos que se realizem esta atividade, e podemos dar estas instruções tanto escritas como gravar um vídeo, e depois de que forma é que queremos a resposta. Se queremos a resposta em texto, se queremos a resposta em vídeo, se queremos uma fotografia, se queremos um desenho, ou se queremos uma ficha de trabalho. Se eu quero anexar aqui uma ficha de trabalho, eu vou anexá-la e vou carregar esta ficha de trabalho e depois vou submeter para os alunos resolverem. Temos aqui uma outra oportunidade. É que eu posso fazer aqui, quando falamos do ensino inclusivo e diferenciar até as avaliações, nós aqui podemos mandar para diferentes alunos. Se eu quiser que isto seja apenas para a Carolina, para a Inês e para o João, eu automaticamente só atribuo para estes 3 alunos. Se eu quiser que seja para toda a turma, seleciono toda a turma e carrego no OK. Deixo-lhe as instruções, faço aqui atribuir à turma e temos uma atividade criada para todos os alunos, como aparece com esta aqui, da brincadeira Minecraft, onde eles poderiam resolver esta tarefa. O portfólio é então uma ferramenta onde eles conseguem comunicar com o professor. O diário de turma. O diário de turma é uma comunicação de toda a comunidade, ou seja, os professores, os alunos e os encarregados de educação conseguem partilhar e comentar as várias situações do nosso diário de turma. O diário de turma, como já vimos na parte mais teórica, vai-nos permitir fazer um acompanhamento daquilo que se vai passando na sala de aula, por exemplo, assuntos, um trabalho de campo, queremos mostrar que os alunos foram fazer um trabalho de campo, uma situação que se passou na sala de aula, um aluno que é o aniversariante, algo desse género pode ser partilhado no diário de turma e ficar aqui registado e comentado por toda a gente. Temos aqui, por exemplo, o peixinho que era a mascote destes alunos, temos aqui uma gala organizada pelo colégio para estes alunos também poderem consultar, temos aqui a comunhão solene que eles fizeram nesse ano e outras fotografias que vão aparecendo da turma e dos vários trabalhos que eles foram fazendo ao longo do ano. Este diário da turma é acessível tanto pelos alunos, como pelos professores, como pelos encarregados de educação. E depois temos as mensagens privadas, que são trocadas entre o encarregado de educação e o professor. E desta forma, escusamos estar, por exemplo, a partilhar o nosso contacto, que está, a partir do momento em que estamos a comunicar com eles através do Classdoor, já não temos que estar a usar, por exemplo, o contacto pessoal. Aqui de lado, o que é que nos vai aparecer? A forma como nós vamos chamar os nossos alunos para a sala de aula. Já vimos ao bocado como é que aquela aluna ali, a Carolina, fez o login. Eu carregando em login da aluna, então vocês viram que aparecia aquela situação. Como é que eu convido as famílias? De uma forma muito semelhante. Tenho 2 hipóteses. Ou descarrego os convites a nível individual, ou então faço a partilha de um link, que será aquela forma mais simples, eu partilhar um link com a turma, com os encarregados de educação, por exemplo, por e-mail, e eles a partir desse link conseguem aceder e entrar no nosso Classe de hoje. Aqui, na seleção das opções, nós vamos encontrar todas estas opções que vimos atrás. Quando eu carrego em editar turma, aparece-me aqui em cima todas estas informações. A informação da turma, que eu posso alterá-la a qualquer altura, se me enganei, se me esqueci de registrar alguma coisa, os alunos, e posso adicionar alunos, e posso fazer a autenticação dos mesmos, as famílias, e verificar quem é que já aderiu e como é que eu descarrego estes convites, as competências, e aqui podemos adicionar competências, tanto as positivas como as negativas, podemos alterar a pontuação, eu quero editar, aqui eu não quero 1, quero 2, podemos editar à vontade. Por isso nós temos um controle total sobre aquilo que queremos da nossa sala de aula. Os professores e as definições gerais. Se eu quero permitir comentários, se não quero, se quero partilhar, se quero permitir que os alunos ou os encarregados de educação façam comentários. Isto é aquilo que o professor tem, é aquilo que vai ver. Como é que vai ver o pai? O pai vai ver desta forma. Neste caso é o encarregado de educação do A e da Carolina. E aparece-lhe, quando está em todas as histórias, aparecem-lhe todas as histórias, tanto da Carolina como do aluno A. E por isso tem acesso a tudo. Ao mesmo tempo, tem acesso às mensagens que são trocadas com o professor e pode trocar com o professor.
Quando carrega na Carolina, ela consegue ver o relatório da Carolina. Ela carregando aqui, consegue ver que a Carolina teve um ponto negativo por não ter realizado o trabalho de casa e tem 3 pontos positivos por ter trabalhado bem, por ter participado e por ter ajudado os outros. E ainda tem o comentário que fez corretamente o trabalho pretendido. Ou seja, o encarregado de educação consegue ter acesso em tempo real a todas as situações que se passam em sala de aula. Sendo que, volta a relembrar, só tem acesso se for autorizado pelo professor a que o encarregado de educação tenha acesso. Se for a opção do professor que apenas seja para a sala de aula, não partilha as pontuações com o encarregado de educação. Por isso, isto é aquilo que vê o encarregado de educação e que consegue opinar e comentar com o professor. Consegue comentar aqui o portfólio, consegue comentar as histórias que vão aparecendo no diário de turma e consegue trocar mensagens privadas com o professor. O estudante consegue editar o seu monstrinho, ou seja, o seu avatar. Ele pode escolher qual é o tipo de monstrinho que quer, mais gordinho, mais magrinho, mais alto em baixo, menos alto em, mais gordinho em cima, mais gordinho em baixo. Tem as mais variadas opções. Que cor é que quer escolher, como é que quer os olhos, como é que quer a boca, como é que quer a parte das pernas. Podemos então pôr aqui um aleatório e isto vai-me escolhendo vários monstrinhos já pré-feitos. Se quiser manter tudo igual, mantém tudo igual. Além disso, tem acesso às tarefas. Está aqui a tal tarefa da brincadeira do Minecraft que tínhamos visto ao bocado. E depois pode submeter coisas no diário de turma. Pode submeter fotografias, vídeos, pode desenhar um ficheiro ou um diário. No seu portfólio pode escrever, tal como escreveu ao bocado sobre a doença ou como tinha escrito no dia 3 de novembro. É a única coisa, o aluno não vê nada dos seus colegas, nem consegue interagir com o seu encarregado de educação. Consegue ter uma noção, se carregar em View Report, consegue ter uma noção daquilo que ele fez. Ou seja, o próprio aluno consegue ter a noção que na terça-feira perdeu um ponto, ganhou um ponto, ganhou um ponto, ganhou outro ponto. Ou seja, perdeu um, ganhou 3. E em que áreas é que ele trabalhou e qual é que precisa trabalhar. Isto é importante para eles terem aquele feedback e compreenderem aquilo que estão a fazer. Vimos então aqui a versão do professor, a versão dos pais e a versão do aluno. Vamos, muito rapidamente, criar uma turma. Nova turma. Tools for Edu. 2. Vamos imaginar que isto será de um 8º ano. E aqui vocês poderão logo escolher se querem partilhar apenas a pontuação positiva com os encarregados de educação, se querem partilhar toda a pontuação com os encarregados de educação, ou se não querem partilhar todo a vossa pontuação. Isto fica completamente ao vosso critério, até depois se vão partilhar os códigos ou não com os alunos. Faço criar turma e vai aparecer uma turma sem alunos. Reparem que não me aparecem ferramentas de sala de aula, porque eu não tenho alunos, e aparecem na mesma aqui a sala de aula, o portfólio, o diário de turma e as mensagens. Então eu vou adicionar alunos e tenho duas hipóteses. Ou vou selecionando os alunos de acordo com aquilo que eu vou escrevendo, CZ, ZY, ZI, AA, ou então posso copiar e colar uma lista de alunos. Imaginem que já têm toda a vossa listagem dos alunos, por exemplo, numa grelha de Excel. Vão buscar essa grelha de Excel, colam, copiam a grelha, colam aqui, fazem importar a lista e ele automaticamente vai ficar com os alunos todos. Aqui criei 3 alunos, faço guardar e temos aqui 3 alunos que foram criados neste momento. Podemos editar as competências, vamos às opções, vamos a editar turma e ao editarmos turma conseguimos editar as competências. Elas aparecem em português do Brasil, como participando ou trabalhando bem. Podemos editar estas competências, por exemplo, para participa corretamente. Bom trabalho. E aqui pode ser, por exemplo, 2 pontos. E as competências negativas não aparece nenhuma.
e não aparece nenhuma, e permite-vos a vocês, junto dos vossos alunos, ver quais são as competências que devem trabalhar. Podemos pôr levantar sem autorização. Isto pode ser menos 2 pontos. Uma ocorrência disciplinar. Ou uma falta disciplinar. E vamos considerar que são menos 4 pontos. Aqui podemos pôr falar sem autorização. Tem as mais variadas informações. Podem selecionar o que querem e isto, junto dos vossos alunos, até desafiá-los de o que é que acham que é errado, que não se pode fazer numa sala de aula. Depois de estarem editadas, então podem ir ao aluno e atribuir 2 pontos, porque trabalharam bem, levantou-se sem autorização, tem menos 2 pontos, isto vai aparecendo ali o tipo de pontuação que tem. Se eu agora atribuir aqui um ponto positivo, reparem que ele está-me a fazer a soma dos pontos deste aluno. Menos 2 que eram negativos, com mais um positivo ficou menos 1. Até dá para brincarem com isto na matemática, por exemplo, na matemática mais básica com os pequeninos, e eles perceberem quando perdem um ponto, ganham 2 pontos, com quantos pontos é que vão ficar, ou vice-versa. Por isso temos aqui uma quantidade de recursos magníficos que estão ao nosso dispor. Eu posso visualizar o relatório da turma. Se eu ver aqui aos relatórios, eu consigo ver o relatório da minha turma. Quantos pontos positivos é que eu dei, quantos pontos negativos, porquê que dei, porquê é que não dei, e consigo perceber tudo aquilo que se passou na minha turma durante essa semana. Posso exportar isto para uma folha de cálculo, se quiser, por exemplo, colocar nas nossas grelhas de avaliação. Permite-nos, a partir daqui do classe de hoje, fazer isso. Temos isto, efetivamente, acho que é o mais importante. Temos esta situação do classe de hoje como uma ferramenta fantástica. É mesmo uma ferramenta muito importante para trabalharmos e acho que os vossos alunos vão gostar muito desta ferramenta, se experimentarem. Perguntem-nos o que é que eles acham e vão ver o entusiasmo deles. Eu sinto isto. Dou-vos um exemplo aqui muito prático. Eu, o ano passado, no sexto, nos alunos que estavam no sexto ano, eu optei apenas por fazer em sala de aula com eles. Ou seja, não lhes partilhei códigos nenhuns. Tinha-lhes dito que lhes ia dar os códigos, mas entretanto optei por não lhes dar os códigos. E o que é certo é que eu, este ano, mal publiquei isto a dizer que ia dar o webinar sobre o classe de hoje, e eles comentaram logo: "Ei, professor, nós estamos à espera dos códigos do ano passado." E chegam a este ano e dizem: "Professor, não vamos usar este ano o classe de hoje?" Eu, por opção minha, só usei no quinto e no sexto, já não uso no sétimo ano, mas eles vêm sempre com esta pergunta. E muitas vezes, também noutros webinars, perguntam: "Mas acha se isto é de acordo para outras faixas etárias? Também dá para mais velhos?" Eu só usei até ao sexto ano, nunca usei depois disso, mas houve vários colegas que partilharam os seus testemunhos, tinham utilizado ou com mais velhos e que tinha dado na mesma muito resultado. Por isso, acho que não custa experimentar. Devemos acima de tudo, fazer esse teste, tentar perceber se o classe de hoje está, se pode ser realmente uma mais-valia para mim, e usarem este conjunto de ferramentas que aqui têm é extremamente importante. Da minha parte, espero que tenham gostado, apesar de todas estas complicações que surgiram ao longo deste webinar. Espero que tenham gostado. Deixe-me ao dispor para qualquer dúvida que vá surgindo, até porque não tivemos hipótese de esclarecendo dúvidas em direto. Eu vou vendo os comentários que vocês vão colocando na página da Tools for Edu sobre o classe de hoje e vou esclarecendo. E tenho aqui também o meu e-mail, se quiserem contactar, eu vou entrando, vou respondendo àquilo que conseguir ajudar. Da minha parte, queria mais uma vez agradecer à Tools for Edu por este desafio. Foi mais um desafio que me fizeram e eu abracei-o com todo o gosto, apesar de todas estas dificuldades técnicas. Para aquilo que necessitarem, estou aqui, dentro daquilo que eu conseguir ajudar. Para todos os colegas que vão assistir a isto e estão a assistir a isto, desejo-vos um bom ano letivo, sejam pais, sejam professores, sejam alunos, um bom ano letivo e, de preferência, com a máxima segurança possível. Obrigado a todos e até à próxima.